Você sabe o que é honrar? Hoje muitos querem ser honrados. Querem reconhecimentos, aplausos, até bajulação. E uns mais, outros menos. Mas o que é honrar? Quando nós olhamos o significado de honra, quer dizer reconhecer o valor, a dignidade, o mérito de alguém. Dar reverência. Então, dar honra é isso, reconhecer o valor de alguém. Isso pode ser Deus, nós devemos reconhecer como Deus as nossas vidas, o primeiro, e também podemos reconhecer pessoas. Nós sabemos que hoje a gente vive uma certa inversão de valores. Devido à grande exposição nas redes sociais, muitos querem likes, reconhecimento, curtidas, mas até onde isso é bom, que traz benefícios para a nossa vida, para o coletivo, ou isso demonstra o hedonismo, que é simplesmente o prazer por prazer, de nos satisfazer. E Jesus, ele nos ensina em Lucas 14 sobre honra. E ele fala assim, olha, em Lucas 14, versículo, você pode ler todo o capítulo, mas vamos ler aqui. Por esse motivo, quando você for convidado, dê preferência aos lugares menos importantes, de forma que quando o anfitrião do banquete te saudar, exaltando, amigo, vem, assume aqui um lugar mais importante. Assim, você será honrado na presença de todos os convidados. Então, é importante reconhecer que honra é quando alguém reconhece em você os seus méritos e os seus valores. Não você ficar se gabando de quem você é para que você seja honrado. A gente precisa aprender isso. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui que é importante que outros reconheçam a nossa honra. E eu sei que não é fácil, mas o Senhor hoje colocou isso no meu coração, essa palavra, e eu quero compartilhar com você de uma mulher, a Sunamita, que também faz parte de algum dos títulos do meu livro, Chamadas para o Reino. Em algum lugar aqui do YouTube você vai ver um link que você pode conhecer mais sobre o meu livro. E eu quero já aproveitar e convidar você a se inscrever neste canal, a compartilhar essas mensagens, porque eu creio que o Senhor pode falar com outras pessoas, assim como Ele tem falado comigo, Ele vai falar com você, Ele também pode atingir o coração de outras pessoas que precisam ouvir hoje sobre honra. Porque às vezes nós queremos ser honrados a qualquer preço, a qualquer custo. Mas nós precisamos também aprender a honrar. É o que nós vamos aprender hoje aqui com a Sunamita. É em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que eu quero ler aqui com você a palavra de Deus, que diz assim: um dia Eliseu, é o profeta, foi a Sunem, por isso a Sunamita, não fala o nome dela, é de onde ela era, essa mulher Sunamita, de Sunem. Ela vivia lá, uma mulher muito rica, que oferecia com insistência uma refeição para o profeta em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, a mulher sunamita sugeriu ao seu marido: olha, eu sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Olha aqui, a mulher sunamita está reconhecendo e dando honra a esse profeta. Ela diz que ele é um santo homem de Deus. Por certo, Eliseu, tinha um caráter que demonstrava que ele era um santo homem de Deus. Portanto, ela disse ao seu marido: vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Então, nós estamos aprendendo aqui que essa mulher rica, a Sunamita, estava honrando ali ao profeta. E a Bíblia fala que ela era rica. Essa questão de poder, de posse, de dinheiro, ela é relativa em relação à questão de honra. Tem pessoas que vão ter muitas posses e não vai saber o que é honrar. E também pessoas que têm muitas posses que vão honrar, como está descrita aqui a atitude do Sunamita. E tem gente que não vai ter muito recurso, mas ela vai saber honrar as pessoas, vai honrar a Deus com seus bens, com seus talentos. E tem gente que não tem condição financeira e que não vai honrar. Então, o que muda aqui? É a atitude, é o coração voltado a honrar, a reconhecer o valor nos outros, antes de querer se colocar para ser honrada. Então, essa mulher, ela era rica, ela era influente, mas ela poderia ser mesquinha. Ah, não quero construir nada, não quero dar honra a esse profeta. Mas essa mulher tinha tudo de riqueza, de dinheiro, mas lhe faltava algo. Ela não tinha filhos. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Que essa mulher sunamita, ela era estéril.
Ela não podia conceber, ela não podia ter filhos. Mas essa esterilidade não atrapalhou as outras áreas da sua vida. A esterilidade da sunamita não permitiu que ela fosse estéril em outras áreas da sua vida. Olha que coisa maravilhosa que Deus está nos ensinando aqui. Às vezes a gente se torna amarga por algum problema e aí acha que tudo está ruim. Nada pode melhorar. O Senhor está nos ensinando aqui que, apesar das nossas limitações, das nossas aflições, nós podemos reconhecer no outro e servir, honrar. Nós podemos frutificar em outras áreas da nossa vida. Nós não podemos esperar que tudo esteja 100%, até porque nunca estará 100%, somos humanos, para fazer alguma coisa para alguém, para o reino. Nós precisamos aprender. Jesus, ele quer nos ensinar aqui sobre a humildade. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, sendo Deus, porque ele quer nos ensinar algo aqui hoje sobre honrar, sobre ser humilde. E a gente precisa exercitar. A gente não vai olhar porque, você não merece, o outro não merece. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos o perdão dos nossos pecados. Nós não merecíamos a crucificação de Jesus, a morte dele. E às vezes a gente nem entende por que Deus nos amou de tal maneira, a ponto de dar o seu filho por nós, pecadores, miseráveis. Mas ele fez isso, ele demonstrou o grande amor, mesmo sem a gente merecer. Então hoje o Senhor quer nos ensinar aqui que mesmo que alguém talvez aos seus olhos não tenha tanto valor, olhe de novo. O Senhor quer que você honre essa pessoa? Mas essa pessoa nunca viu nada em mim, ela não me honra? Não é sobre o que o outro faz para você, é sobre o que o Senhor está te mostrando para fazer para o outro. É o plantar, sabe? E a colheita no tempo certo. A gente vai fazer sem esperar. Mas o Senhor, ele não fica devendo nada para ninguém. Essa mulher sunamita, ela foi generosa. Por certo, aquele profeta, ele andava em vários lugares, estradas empoeiradas, sol causticante. E ela pensou provavelmente sobre isso, porque ela falou, não, eu vou preparar aqui um lugar para esse profeta. Ela foi sensível ao homem de Deus. Ela foi sensível à voz de Deus. Deus não falou para ela assim, vai lá e faça isso. Mas porque ela tinha um coração voltado para honrar, ela fez isso para o profeta. Hoje o Espírito Santo quer que eu e você sejamos mais sensíveis a olhar para o outro. No mundo onde a gente está olhando só para a gente mesmo. Os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso próprio umbigo. O ter. Hoje, a maioria das informações que nós recebemos é que a gente deve ter. Mas o Senhor quer tratar o nosso ser hoje. Ser mais bondosos, ser mais solidários, honrar mais, dar honra a quem precisa de honra. Não espere, quando eu tiver, eu faço. Quando eu receber, eu honro. Quando eu for honrada, eu honro. Se Deus fosse esperar de nós algo para que Ele se movesse em nosso favor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu favor, com o seu perdão, a gente não ia receber não, não é verdade? A gente é tão mau, ser humano. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos convence todo dia do pecado, do juízo e da justiça. Mas essa mulher, a sunamita, ela nos ensina que nós não devemos esperar honra, nós devemos fazer antes de receber. Ela honrou antes do milagre. A honra dela, que é o profeta, não foi por interesse. Quando a gente lê todo o texto, depois eu convido você a ler todo o capítulo 4. Ele nem sabia que ela não tinha filhos. Mas ela fez, a palavra que diz que façamos um pequeno quarto e ponhamos nela uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Nada ali era por acaso. A palavra de Deus, ela é profética. Ela quer nos ensinar algo. Parece algo simples. Uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Mas vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar aqui sobre isso. Jesus, ele sentava à mesa com os seus discípulos. Mesa fala sobre comunhão. Como é bom, né? Eu amo fazer um café para mim e receber minha família, aquela amiga mais próxima, porque não é só sobre o café. O café é muito bom, é gostoso. E tudo bem para quem não gosta. Eu ainda tomo sem açúcar. Mas é um momento de comunhão à mesa, sabe? De compartilhar as dores, as alegrias. E o Senhor fez isso com os seus discípulos.
Então, o Senhor quer nos ensinar aqui hoje que nós precisamos desse tempo de comunhão com o Espírito Santo. Às vezes parar, sabe? E sentar à mesa e ouvir o que o Espírito Santo quer falar conosco. Esse momento de comunhão. Porque às vezes a gente fala. Às vezes a gente fala, mas não para ouvir o que o Espírito Santo. Eu quero te convidar a ter essa experiência. Senta hoje ou qualquer momento que você puder e fala assim: Espírito Santo, hoje eu não quero falar nada aqui não. Eu quero só ouvir. O que o Senhor tem para mim? Fala aqui ao meu coração. Você pode parar e ouvir, ou você pode meditar, começar a meditar na palavra e pedir Ele para que Ele te revele aquilo que Ele quer para a sua vida. É tão maravilhoso parar para ouvir, para meditar em tudo aquilo que Deus tem feito. Sentar à mesa com o Espírito Santo. Sentar à mesa com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. E porque fazer esse exercício de ouvir não é fácil. A maioria de nós, não todos, tem uma tendência a falar mais do que ouvir. Mas quando você está à mesa, no momento de comunhão, pare para ouvir. Também tem aqui, ela fala que ela vai preparar para ele, colocar lá, além da mesa, ela vai colocar uma cadeira. Cadeira, hoje, pensar numa cadeira no tempo que nós andamos correndo para tudo quanto é lado, a gente não está tendo tempo para mais nada. 24 horas, às vezes a gente vai dormir tarde, porque a gente não está tendo tempo. Ou a gente está administrando mal o nosso tempo. A cadeira, ela fala de descanso. Assim como aquela sunamita pensou que o profeta precisava de um descanso. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você que eu e você precisamos de descanso. Sabe? É parar e sentar mesmo. De sentar e também descansar em Deus. Descansar não é fácil. A gente tem uma urgência de achar que está tudo atrasado, que a gente precisa dar conta de tantas as coisas. E se a gente for parar, para aí e faz uma análise. Você levanta, toma café, lava vasilha, vai trabalhar, volta, arruma casa, faz janta, estuda alguma coisa, prepara alguma coisa, está sempre se movendo. Mas experimente parar, inverter a ordem do que você tem atropelado tanto. Às vezes a gente entra no carro e é automático. A gente nem percebe o que está nas ruas. Não é assim? Então o Senhor hoje está te convidando para uma pausa, para um descanso. Descansa nele. Eu costumo dizer que às vezes a gente faz uma oração ao Senhor, mas a gente não consegue descansar. A gente toda hora pega um protocolo, sabe? Igual a gente vai na prefeitura, vai em algum órgão, e eles te dão um protocolo, para você saber onde está o seu pedido. Muitas vezes a gente faz isso com o Senhor, ao invés de descansar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Não, a gente não quer descansar não. A gente faz a oração e de vez em quando a gente pega aquele protocolo e vai lá diante de Deus. Senhor, deixa eu ver aqui, lá no guichê do céu. Onde está aqui a minha oração? Eu tô falando isso para vocês, mas para mim também é difícil descansar. Descansar, às vezes a gente faz tantas orações e espera uma resposta rápida, né? E tem respostas que Deus vai dar rápido pra gente, mas tem umas que vai demorar. Eu já tive orações que foram respondidas só depois de 20 anos. O segredo é não desistir, sabe? É saber que o Senhor está trabalhando. Ele está no controle de todas as coisas. E também a cama fala de repouso e intimidade. Então, a mesma cadeira e uma cama. Ela separou ali também esse utensílio tão maravilhoso. Às vezes nós levamos para a cama as preocupações. A gente não repousa. A palavra de Deus diz que o Senhor cuida dos seus enquanto a gente dorme. E a gente precisa crer, nós precisamos crer nessa promessa. Mas a gente leva para a cama. Parece que quando a gente chega lá na cama, que é o momento de repousar, os problemas todos que a gente não resolveu durante o dia, ou as preocupações para frente, a gente leva lá para a cama. Ao invés de você repousar, e você não consegue dormir. Pensa. Síndrome do pensamento acelerado. Ou vem à nossa memória aquilo que a gente deixou de fazer, ou que a gente fez, que a gente, por algum motivo, não gostou. E aí isso é perigoso, porque pode chegar a culpa. Então, nós precisamos aprender aqui com essa mulher sunamita, sabe? Que ela colocou ali porque ela sabia que aquele profeta, ele precisava de um repouso. Nós precisamos de um repouso. E é só o Senhor que pode fazer isso, trabalhar isso em nós. É um exercício, sabe? De chegar na cama e, ao invés de ficar remoendo tudo aquilo que você não fez, que você deixou de fazer, ou que ainda tem para fazer, é você entregar nas mãos do Senhor.
entregar o sono dele, que seja reparador. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Eu costumo, às vezes, quando as sobrecargas da vida, o cansaço, as preocupações, a gente preocupa como mãe, preocupa como esposa, preocupa com o trabalho, preocupa com as guerras, preocupa com toda coisa. E a Bíblia lá em Mateus vai falar assim, acaso você pode acrescentar um côvado? Alguma medida na sua vida? É o que o Senhor está falando. Olha os lírios do campo, olha os passarinhos. Ele fala aqui sobre os lírios que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu vestir tão bem. Olha os passarinhos. O que ele quer dizer? Aqui, passarinho não sabe o que vai comer amanhã, não. Mas o Senhor, ele prepara as sementes, ele prepara o abrigo. Se ele faz isso com o passarinho, se ele faz isso com o lírio, que tá tão bonito e amanhã já tá murcho, será que ele não vai fazer isso conosco? Nós somos incrédulos, não é verdade? Nós precisamos confiar mais nessa palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma. O Senhor quer te dar descanso. O Senhor quer me dar descanso. Que o Espírito Santo nos ajude a descansar em Deus. E que nós possamos pegar nossa carga pesada. Às vezes ficamos até duros os ombros, na verdade, tanta carga, tanta preocupação. Mas hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, Ele, assim como a sunamita, preparou aquele lugar, aquela cama, aquele lugar de repouso para aquele profeta, dando honra a Ele. O Senhor também tem preparado todas as coisas para mim e para você. Ele é dono de todas as coisas. Há algo demasiadamente difícil para Deus? Não, não há. Nós é que precisamos aprender, descansar. E sabe mais o que ela preparou? Então ela preparou uma cama, um lugar de repouso, ela preparou a cadeira, o lugar de descanso, a mesa, o lugar de comunhão. E ela preparou uma lamparina, ou candeeiro, como algumas versões. Isso fala de luz. Isso fala de direção. Isso fala de discernimento. O certo, aquele profeta, ele chegava, ele precisava ver algumas coisas ali que tinha acontecido, que ele poderia organizar para o dia seguinte, ele precisava de luz. Jesus é a luz que nós precisamos. Ele é a direção que nós precisamos. Eu sou a luz do mundo, ele diz. Se você estiver em trevas, aceite Jesus, que ele vai iluminar o seu caminho. A palavra dele é revelação, é luz para o nosso coração, para a nossa mente. Quando você estiver sobrecarregado, cansado, com a mente preocupada, para as preocupações do dia a dia, é a palavra de Deus. São as armas espirituais que Deus tem nos dado. Quando eu estou muito preocupada, eu canto uns 3 louvores, sabe? E eu costumo falar isso com meus filhos. Você está muito preocupado? Canta uns 3 louvores aí. Quem canta os males espanta. Lê a palavra de Deus em voz alta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é meu escudo. Nós precisamos praticar. Então essa mulher, ela preparou um lugar de honra para aquele profeta. Ela foi iluminada por Deus para fazer aquilo. O profeta não esperava. O profeta não sabia também que, mesmo ela sendo tão rica, tão próspera, ela também tinha um problema. Mas ela, apesar do problema que ela tinha, ela não deixou de honrar aquele profeta, de fazer com esmero melhor. Eu não sei qual o problema que você está passando. Todos nós temos algum problema, em alguma área. Mas eu quero te dizer, comece a honrar. Fala assim, Senhor, me mostra quem eu devo honrar hoje. Às vezes você vai honrar o seu marido. Às vezes você vai honrar o seu filho. Você vai honrar alguém que trabalha com você. Alguém na sua comunidade de fé. Eu não sei. O Espírito Santo, ele coloca no nosso coração. Sabe? Quando a gente quer, quando a gente tem um coração disposto e a gente ora com verdade no nosso coração, faça hoje essa oração. Senhor, quem o Senhor quer que eu honre? Talvez não é com dinheiro. Eu tinha uma amiga que hoje ela já está nos braços do Senhor Jesus. Eu sempre fui muito tensa, muito ansiosa com tantas coisas. O Senhor tem trabalhado isso na minha vida. E essa minha amiga, a gente morava parede e meia, uma casa geminada. E tinha um dia que ela batia no meu portão com uma xícara de chá.
E ela me dizia assim: minha amiga, eu trouxe esse chá para você hoje. Eu tô vendo que você está tensa. Eu com 2 crianças, trabalhando o dia todo, tantas aflições. E ela batia lá e sentava comigo e tomava aquele chá. Eu nem gostava tanto do chá, mas aquele chá me acalmava. A presença da minha amiga me acalmava. E eu quero te dizer hoje que o Senhor preparou essa mesa para você, preparou essa cadeira, preparou a sua cama, preparou essa luz, para que você possa descansar nele, para que você possa se refugiar nele. Ele é o nosso descanso, sabe? Às vezes você vai honrar e no momento que você menos esperar, o Senhor vai preparar algo para que você seja honrado. Não que a gente faça para ser honrado, mas Ele faz isso, sabe? Isso é um princípio. Quando a gente planta, a gente colhe. E a Sunamita, ela nos ensina isso. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Jesus é quem nos traz segurança. O mundo anda inseguro, gente correndo de um lado para o outro, em busca de tanta coisa. Mas quem é a nossa segurança? É Jesus. Aquela mulher sunamita criou um lugar de honra para aquele profeta. E foi tão de Deus que o marido dela concordou, não teve guerra não. É assim, quando você faz algo que está na direção do Senhor, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem. Ela honrou quem não esperava ter honra. Aquela mulher sunamita honrou aquele profeta quando aparentemente ele não tinha nada a oferecer. A palavra em Romanos diz que nós devemos preferir dar honra uns aos outros. Pedro fala que nós devemos honrar a todos. E aqui que nós falamos não é sobre o que o outro vai te dar. É sobre quem você decidiu ser diante de Deus. Samuel, a palavra diz que aqueles que honram, o Senhor vai honrar também. Aquela mulher não podia gerar, ela não podia ter filhos. E a partir daquele dia, o profeta quis saber o que ela precisava. Ele ficou tão constrangido, eu acredito, com aquela honra, que ele falou: o que será que ela precisa? Eu também preciso honrá-la. A humildade precede a honra. Que o Senhor possa nos tornar mais humildes. Que o Senhor possa nos dar um coração mais bondoso, que saiba honrar. Quem que você precisa honrar? A quem que você tem honrado? Não honre a quem possa te retribuir. Honre quem não tem nada para te devolver. Aqueles que não têm nada a te oferecer. E a gente também pode honrar pessoas que têm o que nos oferecer. Mas às vezes nós vamos ser surpreendidos com quem Deus vai pedir para nós honrarmos. Em Colossenses 3:23 diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Você não vai fazer para a pessoa. Você vai fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Se você lá no seu trabalho, ninguém te vê, aparentemente ninguém está te honrando, você vai se esmerar, fazer o seu melhor, como se fosse para o Senhor. Na sua casa, na igreja, se é sentar lá no último banco e ficar intercedendo, você vai fazer isso porque você está fazendo para o Senhor. Eu não sei o que Deus vai te pedir. Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para sentar nessa mesa que o Senhor preparou para você. Convide o Espírito Santo para estar no seu descanso. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Que as nossas atitudes possam ser luz. O Espírito Santo, Ele vai nos ajudar. Que nós possamos ser luz. Que o nosso candeeiro, a nossa lamparina, possa estar sempre acesa. Que o Espírito Santo possa te ensinar. Que Ele vai me ensinar também, como Ele tem me ensinado até aqui. Peça a Ele para te revelar alguém, para você honrar. Você vai ver como que isso é poderoso. Isso é poderoso. Ele vai te direcionar quem que você deve honrar. Porque a honra vem de Deus. Nós devemos andar no Espírito, sabe? Tudo que a gente for fazer. Mas também é tudo. Vai comprar, vai vender, vai cozinhar, vai lavar, vai honrar. Peça a direção do Espírito Santo. Viva essa experiência. Faça, pratique. Honre sem esperar nada em troca. Honre apesar de. Honre antes de. Honre mesmo sem receber. Porque Deus vê. E Ele nunca deixa passar uma atitude de honra. Foi assim que Ele fez com
com a sunamita. Ela honrou, a sunamita honrou sem esperar nada em troca. Nada em troca. E sabe o que ele fez? Eliseu mandou Geazi, o servo dele: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderemos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que eu vivo em paz entre o meu próprio povo. Quer dizer, ela disse que tinha tudo, que estava tudo tranquilo. Mais tarde, Eliseu perguntou: o que será que nós poderemos fazer? Perguntou para o servo dele, em favor desta mulher. E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então, Eliseu falou: vai lá, chama ela lá de novo. Geazi foi e chamou, e ela chegou até a porta. E ele profetizou: glória a Deus. Por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos seus braços. Contudo, ela falou: não, meu senhor, não me iluda. Ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, ela deu à luz um filho. Ela honrou e o Senhor a honrou. É um princípio bíblico. Vamos orar? Senhor Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos por essa palavra tão linda e poderosa que o Senhor tem nos dado. Te louvamos porque aqui o Senhor tem nos ensinado a ser mais humilde, a honrar, principalmente aqueles que não têm como retribuir. Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo possa moldar o meu coração hoje, o coração dessas mulheres, dessas pessoas que estão ouvindo, para que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, mais humilde, que nós possamos aprender também a descansar no Senhor. Nós podemos, Senhor, fazer algo para além de nós mesmos, nossa família, nossos vizinhos, nossa comunidade de fé, nosso trabalho, por aqueles que não esperam nada de nós, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos ser canal de bênçãos para o nosso país, Senhor. Que possamos ser parecidos com o Senhor, que possamos ser mais humildes, ó Deus, que possamos praticar a Tua palavra, não só ser ouvintes, ó Deus, e que essa palavra possa gerar fruto na vida dessas pessoas que estão ouvindo agora, na minha vida também, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe.